Então vamos lá. Agora o que vai acontecer aqui? Glória a Deus. Agora vai falar das duas bestas. Daí eu vou refrescar na sua mente. Nós lemos Apocalipse capítulo 12 numa live e Apocalipse capítulo 13 em outra live. O 12 e o 13 são emendados, são a continuação. O demônio é derrotado depois que Jesus morre na cruz. Pelo poder de Jesus, Jesus disse: a mim foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Pelo poder de Jesus, Gabriel e os anjos conseguem derrotar Satanás e jogar ele na terra. E ele está amarrado no sentido de repreendido, nesse sentido, não tem mais como atuar por espontânea vontade, né? Daí ele cai ele é aquele dragão que está na areia do mar. Daí vem uma besta do mar. O mar, nós sabemos que é o povo, é a nação, são os povos do mundo. Vem uma besta do mar e Satanás dá poder à besta. E aí a besta vai enganar as nações, vai vencer muitas vezes os servos. E aí depois vai vir a segunda besta. A segunda besta era um cordeiro que tinha 2 chifres. E aí esse cordeiro com esses 2 chifres vai ser a segunda besta. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Glória a Deus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem que é esse? Dá um grito aí. Jesus. Os seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça havia muitas coroas. Aqui está escrito diademas, mas são coroas, né? Havia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, agora Jesus vem do céu para a batalha final. Amém? E o nome pelo qual chama a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Então aqui, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou dar as duas opiniões, né? Existem aqueles que acreditam que esse exército que vai acompanhar Jesus na batalha final são os anjos, e tem os que acreditam que o exército que vai acompanhar Jesus para a batalha final são os salvos. E a Bíblia, ela dá interpretação, ela dá vazão para as duas interpretações. Então não sou eu que vou desmistificar isso, amém? Também não é o caso. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Então o que acontece? Que eu quero deixar colocado aqui. Isaías fala que ele regerá as nações com cetro de ferro, com vara de ferro. Você lembra aqueles filmes de rei? Ele está lá no trono e tem aquele cetro que fica na mão direita? E ele regerá as nações com vara de ferro. O grande entendimento que tem na igreja é que ele vai reinar 1000 anos, e esse regerá as nações com cetro de ferro é que ele vai estar aqui na terra sentado num trono, reinando em Jerusalém, vai ser erguido um templo e tudo mais, reinando, e vai reinar por 1000 anos. Isso, nesse entendimento, isso depois de parte da igreja ter subido para a glória. Só que olha o que fala na sequência. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando fala em reger com cetro de ferro, ele está falando em destruir. Ele mesmo regerá as nações, ele mesmo regerá com vara de ferro. Não é reger no sentido de governar, no sentido de comandar. É reger com a vara de ferro no sentido de destruir. Vou te dar um exemplo. Você tem o livro de Esther.
No livro de Esther, você que já leu, já estudou, você lembra que Naamã ele conseguiu enrolar o rei, enganar o rei, e fez um decreto para matar os judeus. E aí o primo, né, da Esther, da Hadassah, ele convence ela a jejuar para entrar na presença do rei, para pedir pela misericórdia do rei para salvar o povo dela, porque o povo dela ia morrer. E daí ela fala assim: não tem ninguém que entre na presença do rei sem ser morto, a menos que ele venha e toque o seu cetro no ombro da pessoa. É um sinal de que ele está concordando com a pessoa. Filho, pega um pedaço de papel higiênico pro pai aí, por favor. Significa que ele está, não perdoando, mas é no sentido de que ele está, obrigado, que ele está permitindo que a pessoa entre na presença dele, que a pessoa entre na presença do rei. Então esse cetro, você consegue entender isso? Esse cetro, ele tem o poder de dar vida e tem o poder de matar. Você entendeu ou não? Quando ele coloca o cetro no ombro da Hadassah, da Esther, ele está dando vida para ela, porque ela falou antes disso: não há quem entre na presença do rei, a menos que ele tenha chamado, né? Não há quem tenha entrado na presença do rei que não seja morto, a menos que ele vai lá e coloque o cetro no ombro da pessoa. Então aquele cetro, se ele colocar o cetro no ombro da pessoa, não vai acontecer nada. Mas se ele segurar o cetro e fizer indiferença, os guardas, os seguranças vão vir pegar aquela pessoa e vão matar a pessoa na hora. Então reger não significa simplesmente governar, tá? Então quando ele fala aqui, ó, regerá as nações com vara de ferro, ele vai destruir. É isso que o texto vai dizer. É que há uma interpretação diferente dessa que causa todo o equívoco. Vamos ver se a gente melhora esse entendimento hoje. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós lemos, salvo engano, no capítulo 14, que ele falou: está pronta a terra para a ceifa. Daí ele vai e passa a foice, e depois ele vai e começa a vindimar, começa a arrancar os cachos. E quem estava aí no dia que eu fiz essa live a respeito desse tema, vai lembrar que eu falei: a uva lembra coisa boa, não é? Só que ele vai pegar as uvas, vai colocar no tacho e vai pisar com muita ira, com muito ódio. É isso aqui que ele está falando. Ou seja, lembra que eu já falei dezenas de vezes? O Apocalipse ele repete a mesma história várias vezes e acaba confundindo a pessoa que não consegue perceber a poesia hebraica dentro do Apocalipse. Porque a poesia hebraica ela tem isso, ela é repetitiva, ela repete, repete, repete. Amém? E na veste e na sua coxa tem escritos este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da mesma forma que ele é o único que tinha poder para dar vida, ele é o único poder que tem, é o único que tem poder para tirar a vida. Porque quando ele morre e vence a morte, Jesus venceu a morte. Quando ele morre e vence a morte, ele se entregou para a morte, né? Ele não foi matado pela morte. Quando ele morre e venceu a morte, agora o poder de vida e de morte está na mão dele. Ele vai dar vida para aqueles que se entregarem a ele e vai dar a morte para aqueles que o recusaram. É uma questão de escolha, né? É a salvação e a condenação eterna. Versículo 17: E vi um anjo que estava no sol. Esse anjo já foi falado já anteriormente, lembra? E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Glória a Deus. A ceia do grande Deus. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e
dos que sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Glória a Deus. Isaías fala sobre isso. Isso aqui, para você ver o retrato disso aqui, é o abandono. Uma coisa que era muito, fazia parte do costume da cultura judaica, uma pessoa quando morre, uma pessoa quando é morta, ela precisa ser enterrada. É como se fosse um anátema, a pessoa morrer e ela ficar exposta para ser comida por aves, por bichos, para ser comida por urubus, por abutres e tudo mais. Isso é uma maldição, vamos dizer assim. Então, faz parte da cultura judaica a pessoa ser velada, a pessoa ser, vamos dizer assim, festejada, não é festejada, honrada, vai. O corpo da pessoa ser honrado, prantear, chorar, velar o corpo dela por dias e dias, e no final ela ser enterrada. Era necessário ter um túmulo. Enfim, para não divagar, isso aí é muito falado na Bíblia. Então, o que vai acontecer com esses que vão ficar? Que vai ser para destruição? É a desonra, é a destruição, é o mal, é a maldição, é o anátema. Então, esse versículo 17 e 18, ele vai dizer isso. E percebe que aquele paralelismo que existe na Bíblia, o positivo e o negativo, sempre acontece, né? Você vai ter as bodas do cordeiro, e aqui fala, vinde ajuntar-vos para a grande ceia, para ajuntar-vos a ceia do grande Deus. Então, ao mesmo tempo que você tem as bodas do cordeiro para os que vão ser salvos, para os que vão morar com Deus eternamente, você tem a ceia dos abutres, a ceia dos bichos que comem carne podre, né? Então a escolha, essas duas escolhas, você vai estar numa ceia de uma forma ou de outra. Nós queremos estar naquela ceia na boda do cordeiro, mas existem os que querem estar nessa ceia do versículo 17 e 18. Amém? Então vamos lá, daí Deus vem e destrói tudo. Daí olha o que acontece na destruição. Versículo 19. Aliás, aqui não destruiu ainda, né? Ele está dizendo o que vai acontecer. No versículo 17 e 18 está dizendo o que vai acontecer. Mas olha o 19. Então, o primeiro passo vai ser esse. Antes do final, do fim de tudo mesmo. Olha isso, ó. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então vamos lá, versículo 11 começou dizendo do que está sentado no cavalo, que tem um nome que só ele conhece. Está escrito Rei dos Reis. Ele está vestido com um linho fino, puro, branco, salpicado de sangue. E o seu exército também está todos vestidos estão montados em cavalos brancos, vestidos de linho puro. Então a besta e os poderosos da terra e os seus exércitos vão se reunir para fazerem guerra ao povo a esse exército de Jesus. E olha o que vai acontecer nesse momento, nesse encontro. A besta foi presa, e com ela o falso profeta. Versículo 20, a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Lá no capítulo 12, você vai ver a voz que fala a respeito de Satanás, fala assim: alegrai-vos, ó céus, porque Satanás foi tirado de vós. Mas ai de vós, moradores da terra, porque Satanás desceu a vós e sabe que tem pouco tempo. Então uma coisa que a Bíblia deixa muito clara é que Satanás sabe que ele vai perder no final. Satanás sabe que ele vai ser destruído no final. Satanás sabe que no final não tem jeito. Jesus vence sempre e o final é a vitória de Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que em toda expulsão de demônio, Jesus sempre libertava o endemoniado. Todo demônio que era expulso, você ia ver o demônio, ouvir o demônio. Você vai ler que o demônio fala:
Que quer conosco, Filho do Deus Altíssimo, um exemplo, vieste nos destruir antes do tempo. Eles sabem que eles vão ser destruídos. Só que eles sabem que vão ser destruídos lá no final. Porque há um propósito na questão de Satanás ainda existir. É duro a palavra que eu tenho para isso, eu não vou falar agora, mas tem um porquê Satanás não foi destruído. Existe um propósito para Satanás e os seus anjos não terem sido destruídos. Daí, a besta e o falso profeta. Daí vamos lá. No capítulo 13, no versículo 1, o dragão está no versículo 18 do 12, o dragão está na areia. No versículo 1, no capítulo 13, emerge uma besta do mar. Na verdade, a palavra mar ali significa a população mundial, né? Aparece uma besta do mar. Então, a besta foi presa. Essa besta do versículo 20 que foi presa é aquela besta do capítulo 13. Com ela o falso profeta. Quem é o falso profeta? Lá no versículo 13, do capítulo 13, vai ter a segunda besta que nós falamos já agora. Essa segunda besta aqui ela é chamada de falso profeta. Olha aqui, versículo 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dele fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Glória a Deus. Às vezes você ouve uma palavra assim: vai para o inferno. Ou então alguém fala assim: a pessoa tal está morando no inferno, fez tanto mal que está morando no inferno. A palavra inferno na Bíblia, na língua portuguesa e outras versões que não a original, a palavra inferno, ela é uma palavra que resume várias outras palavras. Isso confunde a nossa mente. Se você for lá no original hebraico e no original grego, abismo, profundezas são chamados de inferno. E existe o lago de fogo, que é a morte eterna, que também é chamado de inferno. Só que lá você vai ter outros nomes, Geena, Sheol, enfim, você vai ter outros nomes. Esse inferno aqui não foi inaugurado ainda, do versículo 20, que a besta e o falso profeta serão jogados. Este é o inferno da segunda morte, da destruição eterna. Então, eu vou tentar resumir. Tem muita coisa para falar, mas eu quero terminar o 19 hoje. Enfim, vamos lá. Mas isso aqui dá muito pano para manga, esse assunto aqui do inferno. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, o que eu quero que você guarde, pelo menos, é isso. O inferno, onde vai ser a condenação eterna, o inferno onde vão morar aqueles que foram condenados para a eternidade, que é a segunda morte, agora que ele vai ser inaugurado. Existe em algum lugar, Deus construiu, está lá ardendo em algum lugar, só que não tem nada lá, ninguém nem sabe onde é. Ou não dá para falar sobre isso porque a Bíblia não fala. O que a Bíblia não fala, nós temos que nos calar. O que é certo é a condenação eterna é nesse lago de fogo e de enxofre que arde eternamente. Então, quando alguém fala assim: Deus me deu uma revelação do inferno, é impossível. Eu falo de Bíblia. Biblicamente é impossível, porque o inferno ele não foi inaugurado ainda, tá? Para falar sobre essas coisas, a gente tem que falar sobre as outras questões que também são chamadas de inferno, mas não é esse inferno. Mas não é o caso, então. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes.
Então presta atenção, a besta e o falso profeta foram lançados no fogo do abismo, lembra? Jesus veio num cavalo branco, ele e o seu exército, vestido de linho fino, puro, e eles vieram para se encontrar para a batalha. Daí a besta e o falso profeta, junto com todos os poderosos do mundo, se juntaram para ir contra Jesus e o seu exército. Jesus prende a besta e o falso profeta e já joga eles no inferno. Não tem mais por que eles existirem, já acabou. E quem são os demais que foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo? É aquela população mundial que não aceitou Jesus como seu Salvador. É aquele povo do mundo que rejeitou Jesus como seu Salvador. É isso aí mesmo, Cássio. Os velórios eram feitos em casa. E lá no Nordeste, vamos supor, morreu um parente. O que eles faziam? Eles tiravam foto e mandavam foto para o parente que está longe, que não pôde ver o velório. Negócio feio. Glória a Deus. E os demais foram mortos com a espada que saiu da sua boca. Você consegue entender que a espada na boca de Jesus é o julgamento? A espada é um símbolo para a justiça. Tanto é que você vai pegar aquela mulher lá que representa a justiça, ela tem o véu, ela tem a balança e tem uma espada. A espada justiceira, você já ouviu esse termo? Então a espada que sai da boca de Jesus é ele fazendo o julgamento. Mas não é um julgamento para ver se essas pessoas vão ser salvas ou vão ser destruídas. É Jesus que tem o poder para condenar. Vamos dizer condenar, vai. Essa espada julga e já condena. Essas pessoas não vão ser salvas, porque os salvos já estão lá no céu, ou estão com Jesus na batalha como exército, para quem entende assim, né? Amém? Então vamos lá. Daí aqui acaba o capítulo 19. Então vamos fazer um resumo do capítulo 19. Você tem a boda do cordeiro. E lá em cima você tem lá no versículo 1, uma grande multidão, a voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, o poder pertence ao nosso Deus, porque verdadeiros justos são os seus juízos, que julgou a grande prostituta. Essa grande multidão são os salvos, eles já estão lá. Lembra que eu comparei esse versículo e o versículo do 18 lá com o capítulo 6, lá nos selos, o 5º selo, onde eles pediam justiça? Aqui agora eles estão glorificando a Deus porque a justiça aconteceu. Então os salvos estão no céu. Daí quando os salvos estão no céu, Jesus vem com o seu exército para a terra, e aí ele já vai prender o profeta, a besta e o profeta, e na sequência vai destruir os que não são salvos, que ficaram na terra. Amém? Versículo 17, 18 e 19. Aqui acaba essa saga. Começou no 16, né? 16 são as taças da ira. 17, 18, 19, ou 17 são as taças da ira. 17, 18, 19. Aqui acaba essa visão. Então vamos lá. Eu vou começar o 19. Aliás, o 20, eu vou deixar o 20 para a semana que vem. Eu vou só ler o versículo do 20, porque o 20 é onde há a grande contradição. Daí no 20 a gente gasta tempo, na semana que vem só no 20. Capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Aqui ele está vendo outra visão. Aquela visão lá do versículo 16, 17, 18, 19 acabou. Agora é outra visão. Qual que é o grande problema que as pessoas enxergam em juntar o capítulo 20 com o capítulo 19? Aqui, nesse versículo 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. As pessoas entendem que a continuação 19 é a prisão de Satanás.
E quando acontece essa prisão de Satanás, daí eles dizem assim: agora houve a prisão de Satanás e o mundo vai ficar livre de Satanás por 1000 anos e Jesus vai vir reinar sobre o mundo. Não, o 19 já mostrou o final: os salvos no céu, a besta e o falso profeta sendo lançados no inferno, e os que ficaram na terra sendo lançados, sendo destruídos. Agora João está contando uma outra profecia, outra visão. Versículo 1 começa de novo, entendeu? Daí eu vou explicar detalhes. Daí ele fala, ó, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. As pessoas acreditam que depois que aconteceu isso que eu acabei de ler do capítulo 19, glória a Deus, você já emenda no 20. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, e amarrou por 1000 anos. E aí vai ter 1000 anos físicos, literais aqui na terra, onde Jesus vai reinar aqui na terra, que é um engano. Glória a Deus. Daí olha o que vai acontecer. Daí fala lá no final do versículo 6, reinarão com Cristo por 1000 anos. É esse que é o erro, mas nós vamos falar disso aí semana que vem. Dá o versículo 7, Satanás é solto e depois vencido para sempre. Ó, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 campos da terra. Vou adiantar. E subiram sobre a largura da terra e cercaram a área dos santos, a multidão que vai lutar contra Jesus. Versículo 10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olha também, faz parte desse capítulo 20, que é o que ajuda a confundir mais ainda a mente daqueles que emendam o capítulo e acham que esses 1000 anos são 1000 anos lá na frente. Não é um erro de interpretação. Versículo 10, o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e de enxofre, onde a besta e o falso profeta, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Lembra que no capítulo 19 eu falei sobre o lago de fogo? Que o falso profeta que a besta e o falso profeta foram amarrados e foram lançados no lago de fogo? Esse é o verdadeiro inferno. Esse é o inferno eterno, que vai queimar eternamente os condenados. Olha aqui o versículo 10, como ele engana, como que ele confunde. Se você se você tiver com um olho nesse tal reino literal, reino milenar de Deus no futuro. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olha onde está o equívoco. Onde está a besta e o falso profeta? Então no versículo 10, João coloca assim: o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Como você acabou de ler o capítulo 19 e viu o falso profeta, a besta e o falso profeta sendo lançado no lago de enxofre, e você já tem esse começo confuso do versículo 1 e 2 desse capítulo 20, o versículo 10 ajuda a confundir de vez, porque está parecendo que o João está emendando o assunto e que a besta e o falso profeta já estão no abismo, no inferno, e agora Satanás vai ser jogado lá. E não é isso. Quando João fala Satanás vai ser jogado no inferno, onde está a besta e o falso profeta, ele está falando uma coisa que ele sabe, porque ele teve uma visão desse lago de enxofre. Sabe quando você vai contar uma história para alguém e você fala assim, vamos supor que você foi para a praia. Vamos supor que você foi para a praia no ano retrasado. E daí você foi comprar pão lá na padaria da esquina. Daí agora você vai na praia de novo.
Daí o seu marido ou sua esposa fala assim: vamos comprar pão para levar para a praia? Daí você fala assim: não, vamos comprar praia na padaria do Português, que nós compramos. Quem estiver ouvindo a conversa vai estar achando que você acabou de comprar. Mas você que viveu aquela história, você sabe, nós compramos há 2 anos atrás. Só que eu sei que tem aquela padaria, então eu vou comprar pão lá de novo. João, quando está falando do lago do enxofre, onde a besta e o falso profeta foi lançado, ele está falando porque ele viu naquela visão. Essa é outra visão. Mas é como se ele estivesse falando assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde lá naquela visão eu já havia dito a vocês que a besta e o falso profeta foi lançado, entendeu? Então, se você não entender que esse versículo 10 ele está juntando aquele conhecimento daquela visão com essa visão que ele está tendo, aí você confunde, porque dá a entender que naquela hora ele jogou o falso profeta e a besta, eles ficaram lá e já estão lá, e agora Satanás vai ser lançado lá. Não, ele está falando daquela visão juntando com essa. Ele está falando assim: lembra daquele lago de fogo, de enxofre, que eu falei lá no capítulo 19? Quando ele escreveu a Bíblia não tinha capítulo. Lembra que eu falei, né? Nem capítulo, nem versículo. Vamos falar de outra forma. Lembra daquele lago de enxofre que eu contei para vocês naquela visão a respeito da perdição da prostituta e do final de tudo? É aquele mesmo lago de enxofre, de fogo, onde a besta e o falso profeta foram lançados. Satanás também foi lançado nesse mesmo lago. Então ele está querendo dizer assim: para aquele lago é um único lago, é o final de tudo. Amém? Mas semana que vem a gente vai debulhar esse capítulo 20, e eu acho que vai dar para ficar bem entendível. Bem entendível. Amém? Agora, o que eu quero terminar aqui, já é 9 horas. Eu quero deixar para vocês aqui um estudo que diz o seguinte: o que eu quero que você guarde no seu entendimento a partir de agora, desse estudo que eu vou ler. As pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam que ainda a besta vai vir. Muitas pessoas acreditam que a besta ainda não veio. Então o que acontece? Essas pessoas acreditam que vai vir um anticristo, que vai vir uma besta. E por causa dessa confusão, desse entendimento errado, o que acontece? A igreja está caindo em heresias dia após dia. Então eu vou trazer para vocês o que a Bíblia fala em Apocalipse, e vou trazer os textos, alguns textos paralelos, que vão mostrar para você que a besta já veio. Nós já estamos entrando na segunda besta, já entramos na segunda besta, e tem gente que ainda está esperando a primeira. Vamos lá. Lembra que lá no capítulo 12 e 13 de Apocalipse, antes de Jesus morrer na cruz, eu falei já em Daniel, falei do livro de Judas. Antes de Jesus morrer na cruz, antes mesmo de existir eu acredito que antes da existência da humanidade, antes da existência da humanidade, antes da criação de Deus, de tudo, já existiam os anjos, acredito isso. E Satanás, ele traiu Deus e foi expulso do céu. Só que ele foi expulso do céu e ainda ele tinha autoridade, ele ainda tinha poder, e ele ainda castigava os anjos. Ele era um troço difícil. Aí você vai ver que quando é criado o céu e a terra e tudo que existe, Deus cria Adão e Eva, e Satanás tenta Eva, e aí a humanidade cai em pecado. A humanidade cai em pecado e agora precisa de uma salvação, senão vai ser destruída. Daí Deus tem um plano de salvação. Eu falei que o rolo
com 7 selos significa o plano de salvação. Que para ele ser posto em andamento, Jesus tinha que vencer. E Jesus venceu. Agora Jesus vai abrir o rolo. E eu falei que Jesus proclama: me é dado toda a autoridade no céu e na terra. Conforme Daniel e Judas, você lembra que nós falamos isso? Que Satanás ele tinha poder, ele batia de frente com Miguel, ele batia de frente com os exércitos de anjos de Deus, ele e os seus anjos. Vocês lembram também que lá no capítulo 12, por símbolos, está demonstrando que Satanás conseguiu enganar e levar junto com ele a terça parte de anjos do céu. Só que agora, com a morte de Jesus na cruz, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada para Jesus. Então a forma que Satanás tinha para bater de frente com Miguel, agora ele perdeu, porque toda a autoridade foi dada a Jesus. Pela autoridade de Jesus, Miguel e os seus anjos vêm batalhar contra Satanás. E aí você tem o capítulo 12 de Apocalipse. Lá no capítulo 12 você vê Satanás sendo lançado no inferno. Lembra disso, que semana que vem nós vamos falar disso de novo. Satanás vai ser lançado no abismo. Ele é lançado aqui na terra. E quando ele é lançado aqui na terra, glória a Deus, você vê lá no versículo 18 do capítulo 12, Satanás está de pé na areia do mar. No versículo 1 do capítulo 13, emerge do meio da multidão, do meio da humanidade, uma besta. Fala emergiu do mar, mas é a humanidade, né? Emerge do meio da humanidade uma besta. E Satanás dá o seu poder para essa besta, que tem poder para enganar todo mundo. Então o que acontece? Muitos religiosos, muitos estudiosos, isso aí é quase que unânime na igreja, acredita que essa besta vai existir ainda, que ela vai vir, e que o falso profeta, o anticristo, ele vai vir. Mas esse capítulo 12 e 13 está dizendo que isso já aconteceu. Quando Satanás foi lançado na terra, ele já deu poder para essa besta. Isso há 2000 anos, quando Jesus morreu na cruz. O que você tem na Bíblia que pode dar respaldo para esse entendimento? Lá na primeira carta que escreveu João, no capítulo 4, no versículo 3, está escrito assim: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, quando Satanás dá o poder para a besta, que é o anticristo, que é o falso profeta, que é filho da perdição, ele já fez isso lá atrás, há 2000 anos atrás. João, quando está falando isso aqui, ele está nos anos 90. Então já tinha acontecido, João está acontecendo, já está no mundo. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então lá no capítulo, em 1 João capítulo 4, versículo 3, ele fala do espírito do anticristo. Este é o espírito do anticristo, que já está no mundo. Então, o espírito do anticristo faz as pessoas negar Deus. Então, quando a pessoa nega Deus, quando a pessoa é ateu, quando a pessoa rejeita Deus ou luta contra Deus, quem é que está usando ele? É o espírito do anticristo. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Daí, uma pausa. O que acontece? Os religiosos e os estudiosos, eles não conseguem entender que a besta já está no mundo. Eles não conseguem entender que a besta já assumiu o poder, já lá na antiguidade.
E é a besta que luta contra a igreja, é a besta que faz o Império Romano destruir os crentes, os cristãos. O exército romano fazia isso pelo poder da besta. Durante todos os séculos, as batalhas que tentaram destruir a igreja foram feitas por obra do espírito anticristo, da besta. Lembra que no capítulo 13 a besta vai lutar contra os servos de Deus? Lembra disso? Então ele já está no mundo desde sempre. Só que os religiosos ou os teólogos, eles acreditam que isso vai acontecer lá no futuro. Mas o pior não é isso, o pior eu vou falar no final. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Aqui, ó, ali é o João que tinha escrito, né? Aqui é o apóstolo Paulo que vai estar escrevendo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse anticristo, o que os estudiosos que confundem o texto, nesse sentido, dizem? Vai vir o filho da perdição, que é o anticristo. Mas o filho da perdição é aquele que trabalha pelo anticristo, é aquele que trabalha pelo espírito do anticristo que João está falando que já está no mundo. Quando o apóstolo Paulo está falando isso, o que ele quer dizer? Ele está falando, estão dizendo que Jesus já vai vir. Não, ainda não. Antes de Jesus vir, vai acontecer uma série de coisas. E ele narra esse versículo 3. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso João também escreveu isso no primeiro século. Paulo escreveu aquilo no primeiro século. Então, quando a Bíblia fala de anticristo, filho da perdição, falsos profetas, eles estão falando do espírito do anticristo, do espírito da besta, agindo nas pessoas que estão lutando contra a igreja. Daí Jesus ele falou isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que Jesus falou isso? Porque o inferno vai querer vir destruir a igreja. E sempre tentou, sempre batalhou contra a igreja. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível foram, enganariam até os escolhidos. Agora, o que eu quero que você entenda? Quem entende que vai vir um falso profeta, que vai vir um anticristo, entende também que vai vir os finais dos tempos. É outro erro de interpretação você achar que o fim do tempo vai ser lá no final. Jesus disse assim, ó, Jesus deixou claro que já tinha iniciado os finais dos tempos. Eu não coloquei esse versículo aqui, está lá no capítulo 24. Mas olha o que o apóstolo João fala, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, como nós já falamos, né? Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. João disse isso lá no primeiro século, já é a última hora. Olha o que Pedro fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Existe uma profecia lá em Joel, que Deus fala assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Joel, o profeta Joel, por volta lá do ano 700, não é certa a data, mas é por aí, ele já tinha dito que nos últimos dias vão acontecer isso. Daí você tem lá em Atos capítulo 2,
o derramar do Espírito na igreja. Já falei sobre isso nas lives de Apocalipse, né? Lá em Atos capítulo 2, você tem um derramamento no Espírito sobre a igreja. E aí Pedro, ele está fazendo uma palestra ali, porque a multidão está assustada, porque aqueles que estavam orando começaram a falar em línguas. E aí os judeus falaram assim: o que é isso? Eles estão falando em outras línguas. E outros falam assim: eles estão bêbados nessa hora. E aí Pedro toma a palavra e fala assim: varões judeus, não é isto, está acontecendo aquilo que profetizou o profeta Joel. Isso no Atos capítulo 2, ele fala: isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E ele repete a profecia de Joel. Pedro está falando que já estamos nos últimos dias, isso lá em Atos. E existem outros textos do Novo Testamento afirmando que já eram os últimos dias. Qual que é o erro da igreja? Achar que num tal último dia lá na frente vai acontecer essas coisas. Mas já é os últimos dias desde que Jesus subiu ao céu. A partir dali já é os últimos dias. Não tem mais nada para fazer. Lembra que Jesus falou na cruz? Está consumado. O que está consumado? A obra de salvação. O plano de salvação está consumado. Agora abraça a salvação quem puder, porque já são os últimos dias. Então, qual que é o erro da igreja? Vamos lá. A igreja, nessa história de... Nós já vamos acabar, tá bom? A igreja, nessa história de esperar um anticristo, esperar uma besta, esperar os últimos dias, eles não estão enxergando o caminhão, tanto pecado que estão sendo cometidos dentro da igreja, por não entender que muitas das coisas que estão fazendo são obras da besta, são obras do anticristo, são obras de Satanás. Então, quando eles vão pensar: a besta ainda vai vir, o falso profeta ainda vai vir, já estão, por estarem desavisados, por não se aperceberem disso, já estão adorando a besta e nem se tocaram nisso. Para finalizar, Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O que Jesus está falando com isso? Por não conhecer o poder de Deus e tentar desvendar as coisas que Deus faz por conta própria, as pessoas, ao invés de ir no caminho da salvação, começam a desviar do caminho da igreja. E isso dentro da religião. Jesus fala para os seus servos assim: apartai-vos do fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? É aquela religiosidade que ensina o errado. Criam leis para ensinar errado. Criam leis para fazer você ir para um caminho diferente daquele que Deus determina. Amém? Então, qual é o cuidado que a igreja tem que ter? É o que está falando lá no começo, quando a gente fez o devocional no versículo 4 e 5. Adorar somente a Deus. Quando a igreja passou a errar, passou a confundir, passou a se enganar, quando ela parou de adorar a Deus e passou a adorar mais a religião do que o Criador de todas as coisas. Amém? Então é isso. A live de hoje, espero que tenha ficado claro. Vai ficar mais claro ainda quando a gente estudar o Apocalipse capítulo 20 semana que vem. No capítulo 20, glória a Deus, a gente vai explicar o que será aqueles benditos que têm parte na primeira ressurreição. Porque
entre outras coisas, como eu falei, isso também faz as pessoas confundirem o texto bíblico. Bendito que tem parte da primeira ressurreição é justamente o que eu vou falar na semana que vem. Mas que também dá pano para manga. Amém?